perguntou se o seu relógio interno está atrasado ou se o mundo é que se adiantou demais? E se você não estivesse falhando, mas apenas amadurecendo em silêncio, como uma tempestade que não anuncia quando vai romper? Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas ele esqueceu de mencionar o desespero, o vazio, a vergonha que mora nos intervalos desse processo. Ninguém te avisa que tornar-se dói. Dói porque você precisa primeiro desaprender. Desaprender a correr como os outros. Desaprender a comparar os bastidores da sua alma com os holofotes da vida alheia. Desaprender a medir valor com base em tempo, hype, curtidas, validações. Você olha ao redor e todos parecem estar vencendo. Eles postam, conquistam, são celebrados. E você? Você se cala. Você assiste. Você engole a dúvida com um café amargo e um sorriso que ninguém percebe ser falso. E então vem aquela pergunta cruel, sussurrada na madrugada, quando o mundo dorme. Será que já passou da hora? Será que eu perdi o bonde? Será que eu sou o único que ainda está tentando entender quem é? É aqui que começa este vídeo. Não com fórmulas, não com promessas, mas com um espelho. Um espelho que não te julga, mas te convida. Convida você a olhar de novo para a sua própria lentidão, não como fracasso, mas como formação. Esse vídeo é para você que carrega cicatrizes que ninguém viu formar, que sobreviveu ao ridículo, à comparação, à dúvida, e ainda assim acorda com um fiapo de esperança, mesmo que exausto. Esse vídeo é para quem caminha devagar, mas caminha ainda, porque talvez você não esteja atrasado, você esteja incubando, você esteja em silêncio porque sua raiz está se aprofundando, você esteja invisível porque sua identidade ainda está sendo costurada por dentro. E quando finalmente emergir, não será para competir, será para transformar. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem se é, não mais uma máscara social, não mais um reflexo da expectativa alheia, mas uma verdade bruta, sem verniz. Você não é um fracasso tardio, você é um vulcão adormecido, e este vídeo não é um grito, é um sussurro, aquele que te encontra às 3 da manhã, quando todos dormem, menos você e a sua dúvida, menos você e o seu medo, menos você e esse chamado que insiste em não morrer. Talvez você não esteja atrasado, talvez você esteja exatamente onde deveria estar, e só agora é que começou a verdade. Existe um tipo de vergonha que não tem nome. Ela não grita, não acusa, ela sussurra. É uma vergonha que nasce quando você olha ao redor e sente que está atrasado, mesmo sem saber aonde deveria ter chegado. Você tem 30 e poucos, talvez 40, 50, e ainda se pergunta o que quer da vida. Você muda de caminho, recomeça, tenta algo novo, mas em algum lugar do seu peito carrega a sensação de que está ocupando um espaço que já não te pertence. Como se o mundo dissesse: você ainda está aí? Ainda tentando? Ainda sonhando? Você não responde, mas sente. E toda vez que alguém mais jovem conquista algo grande, a comparação é automática. Você se cala, sorri, parabeniza. Mas depois, no silêncio, uma frase volta como um espinho mental. Eu deveria ter chegado lá antes. Era para eu já estar vivendo isso. Eu perdi tempo demais. Mas quem disse isso? Quem foi que te ensinou que a vida tem prazo de validade emocional? Essa vergonha não nasceu em você. Ela foi programada. Ela vem das frases repetidas na infância. Já devia estar mais maduro. Olha seu primo, olha sua colega. Se você não decidir logo, vai ficar para trás. Ela vem da cultura da pressa, das listas de 30 antes dos 30, do culto à juventude que o Instagram vende e o mercado recompensa. Vem dos olhares tortos, das perguntas disfarçadas de curiosidade. Você trabalha com o que mesmo? Vai tentar isso agora? O relógio da vergonha não marca o tempo real. Ele marca a comparação. É um cronômetro invisível que começa a correr desde que você tem idade para ser medido. E quanto mais você tenta escapar, mais ele parece gritar: você está atrasado, você falhou, você ficou para trás. Mas e se o erro não estiver no seu ritmo, e sim no relógio? Napoleon Hill, em A Lei do Triunfo, dizia que o fracasso temporário muitas vezes precede o sucesso duradouro. Mas o mundo atual tem aversão ao temporário. Ele exige sucesso instantâneo, brilho imediato, resultado agora.
Quem planta em silêncio parece estar desperdiçando a vida, mas a verdade é outra. Os que florescem devagar costumam ter raízes mais fortes. Você não está atrasado, você apenas recusou o script que te deram, e agora sente culpa por não interpretar bem o papel, mas vamos inverter a lente. E se esse sentimento de estar para trás não for sinal de fracasso, mas o sinal de um espírito que não aceitou ser moldado por prazos externos? A vergonha, nesse caso, é uma prova de que você ainda sente, ainda deseja, ainda busca. Os verdadeiramente perdidos são os que desistiram até de sentir vergonha. São os que se acostumaram com o conforto raso da conformidade. E é aqui que você precisa entender. O que você vive hoje, essa sensação de desencontro com o tempo, não é um problema. É uma evidência de que a sua alma ainda pulsa por algo mais. É o seu inconsciente te lembrando que você não nasceu para caber, mas para transbordar. Carl Jung falava sobre a segunda metade da vida. Ele dizia que até certa idade somos moldados por aquilo que nos cerca, convenções, papéis, expectativas. Mas depois, algo começa a rachar. A persona social começa a doer, e você sente: não posso mais ser o que esperam de mim. Essa dor não é um erro, é um nascimento. A vergonha que você sente não é fracasso, é o útero apertado que precede o parto da sua verdadeira identidade. E como todo parto vem com sangue, medo e silêncio. O mundo te ensinou a correr, mas você está aprendendo a caminhar, com intenção, com presença, com profundidade. Você olha para trás e pensa: perdi tempo. Mas talvez o que você chamou de tempo perdido tenha sido, na verdade, tempo de fundação. O tempo em que você aprendeu a falhar, a recalcular, a resistir. O tempo em que você cultivou a paciência que agora vai virar visão. E quem tem visão não precisa correr, apenas anda com firmeza. Você não está atrasado, você apenas parou de competir com o barulho e começou a construir com silêncio. E é por isso que, mesmo agora, com dúvidas, cansaço e olhares de julgamento, você ainda está aqui, respirando, tentando e, principalmente, sendo. E isso, meu amigo, minha amiga, já é uma forma profunda de vitória. Há um tipo de força que não faz barulho. Ela não aparece em feed de rede social, não ganha prêmios, não viraliza. Essa força nasce no invisível, no tempo em que ninguém está olhando, nos dias em que ninguém aplaude, nas madrugadas em que o silêncio é tão denso que parece que só você está acordado. O mundo nos vicia em performance, nos ensina a confundir barulho com valor, visibilidade com relevância, aplauso com significado. Mas a verdade é outra. É no silêncio que os pilares mais inquebrantáveis da alma são construídos. Enquanto os aplaudidos cedo muitas vezes crescem como folhas ao vento, brilhantes, leves, mas frágeis, os que amadurecem tarde crescem como raízes. Para dentro, para baixo, para o escuro, eles não crescem para serem vistos, crescem para sustentar algo que ainda não nasceu. Você já percebeu isso? Os que explodem cedo muitas vezes colapsam rápido, porque foram empurrados para o palco antes de saberem quem eram. Ganharam o mundo quando ainda estavam aprendendo a se sustentar por dentro. Receberam aplausos enquanto mal sabiam lidar com rejeição. É fácil confundir isso com sucesso, mas como dizia Viktor Frankl, no meio do caos de um campo de concentração, sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido, ele deve acontecer, como o efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que si mesmo. Ou seja, sucesso real não é o troféu, é o resultado da profundidade, e profundidade leva tempo. Veja os grandes pensadores, artistas, visionários. Nietzsche só teve seu pensamento reconhecido após sua queda na loucura. Emily Dickinson, considerada hoje uma das maiores poetas da literatura ocidental, publicou menos de uma dúzia de poemas em vida, todos anonimamente. Franz Kafka morreu acreditando que falhou, e ainda assim, esses nomes moldaram a consciência de gerações. O que eles tinham em comum? Silêncio, invisibilidade, ritmo próprio. Ser um amadurecimento tardio não é um defeito. É uma escolha da alma que se recusa a florescer superficialmente. É o caminho dos que não querem ser apenas visíveis, querem ser irreversíveis.
porque aquilo que é construído com silêncio e tempo não pode ser destruído por modismo e vaidade. Você já reparou como a árvore mais forte da floresta não é a mais bonita? Nem a mais rápida. É a que resistiu a mais estações, a que aprendeu a balançar sem se romper, a que foi ignorada enquanto crescia e respeitada quando passou a sustentar sombra para outros. É assim com você também. O que hoje parece lentidão, na verdade, é densidade. Você não está estacionado, você está fundando algo que não pode ser abalado. Mas há um preço por isso. Ninguém vê. E o ego odeia não ser visto. O ego quer resposta agora, quer ser reconhecido, notado, validado. Mas a alma sabe esperar. A alma trabalha como o mar, invisível por fora, mas incontrolável por dentro. Por isso, os que amadurecem tarde são perigosos. Eles já foram ignorados, já foram rejeitados. Já provaram do amargo gosto do esquecimento. E mesmo assim, continuaram. Isso os torna livres, porque quem sobreviveu à invisibilidade não constrói mais para aplauso, constrói por convicção. Essa é a beleza sombria do efeito silencioso. O mundo acha que você desapareceu, mas na verdade, você está formando raízes tão fundas que, quando emergir, não será possível arrancar você de lugar nenhum. Você não precisa gritar para ser imenso. Não precisa correr para ser eficaz. Sua força não está no impacto que causa quando chega, mas na solidez com que permanece. Carl Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem realmente somos, exige atravessar a sombra. E a sombra não tem palco. É lá, no interior sombrio e sem testemunhas, que você aprende a suportar sua verdade. Os que amadurecem tarde não chegam destruindo, chegam sustentando, não entram nas salas para chamar atenção. Entram para mudar o clima. Não precisam provar, porque sabem. E o saber silencioso tem um peso que gritos jamais alcançam. Então, se hoje você se sente invisível, lento, em silêncio, sorria. Você está no estágio mais poderoso do amadurecimento. Você está formando alicerces. E quando vier à tona, e você virá, não será mais como alguém tentando conquistar espaço. Será como alguém que carrega um mundo dentro de si. E o mundo vai ter que ouvir. Nem sempre a prisão tem grades. Às vezes, ela tem voz suave e mora dentro da sua cabeça. Há mentiras que não gritam, elas sussurram, e justamente por isso são perigosas. Você não percebe que está sendo envenenado, porque o veneno tem gosto de bom senso, tem forma de conselho, tom de preocupação, máscara de amor. Você já devia ter conseguido. Com essa idade? Vai tentar isso agora? Melhor aceitar, seja realista. Quantas vezes você ouviu essas frases? Quantas vezes elas vieram do outro? E quantas já saíram de você para si mesmo? Essas mentiras são como códigos maliciosos instalados no seu sistema sem permissão. São scripts mentais que você repete sem perceber. E o mais cruel, elas soam racionais. O mundo não quer que você fale. O mundo quer que você desista antes de tentar. Porque um indivíduo desperto, consciente e insistente é perigoso. Ele ameaça a ordem das coisas. Napoleon Hill chamou isso de força do hábito cósmico, uma ideia brutalmente simples e precisa. Tudo o que você repete com emoção suficiente se torna lei dentro de você. A maioria das pessoas repete fracasso. Repetem suas limitações como se fossem mantras. Eu sou péssimo com dinheiro. Sou muito velho para isso. Eu sempre fui ruim com decisões. Não sou criativo. Não sou persistente. Não sou corajoso. Essas frases não são constatações. São hipnoses. São programações instaladas lentamente, gota a gota, ano após ano, e agora vivem aí, como se fossem verdades. Mas não são. São apenas repetições inconscientes. A mente é plástica, mas obediente. Ela não questiona o que você diz com convicção, apenas executa. E a maioria de nós passou uma vida inteira praticando autossabotagem como se fosse identidade, repetindo frases que herdamos de pais limitados, professores frustrados, colegas invejosos e ambientes decadentes. E chamamos isso de personalidade. Mas vamos ser sinceros por um momento? Você não nasceu limitado. Você foi treinado para se limitar. Foram anos ouvindo. Não é bem assim. Melhor não arriscar. Você não é bom o suficiente. Você sempre desiste.
E como toda mentira bem contada, você acreditou. Você acreditou que já era tarde, acreditou que não é para você, acreditou que se não veio cedo, não virá mais. Mas e se o fracasso que você sente nem for seu de verdade? E se for um eco da vergonha dos outros, uma programação cultural, familiar, geracional? Cuidado, porque essas ideias não morrem sozinhas, elas se disfarçam. Às vezes como conselhos realistas, às vezes como modéstia, às vezes como bom senso, mas sempre com a mesma função: bloquear sua emergência. E quando a mente aceita a mentira como lei, ela para de buscar o impossível, ela apenas sobrevive, com medos reciclados, sonhos adiados e um silêncio que te anestesia aos poucos. E o mais perverso é que você começa a se identificar com o fracasso, começa a gostar da zona cinzenta do quase, porque é mais seguro do que falhar publicamente tentando. Você troca a possibilidade por previsibilidade e passa a viver assim, com medo do erro, medo do riso dos outros, medo do vazio, mas acima de tudo, com medo de dar certo. Sim, porque dar certo exige reconstrução, exige dizer não ao conforto herdado, exige perder amigos, empregos, títulos e identidades que serviram apenas como moldura, nunca como verdade. Você tem coragem para isso? Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você é, exige atravessar a sombra, mas a maioria foge da sombra porque ela dói. Ela mostra tudo que você precisou esconder para ser aceito. Ela escancara que o fracasso que você sente é, muitas vezes, a recusa da sua essência em viver um papel que não é seu, e você chama isso de crise, mas é outra coisa. É o seu sistema tentando desprogramar o que não serve mais. É a alma tentando deletar os scripts falsos. É o inconsciente gritando: chega de repetir a mentira. E sabe qual é o primeiro passo? Reescrever a narrativa, mesmo que ela soe ridícula no começo. Dizer: eu não estou atrasado, eu estou preparado. Meus erros me ensinaram o que a pressa nunca ensinaria. Eu não sou velho, eu sou treinado. Meu tempo não passou, meu tempo está começando agora. Vai parecer forçado. Claro que vai. Você está acostumado a se diminuir. Dizer o contrário vai soar como fingimento. Mas fingimento é o que você tem feito até agora, tentando parecer o que esperavam de você. A nova fala é um ato de rebelião. É um recomeço. E todo recomeço é desconfortável. Você vai ouvir sua própria voz duvidando. Vai pensar: eu estou me iludindo, mas não está. Você está reensaiando, porque toda nova identidade precisa ser ensaiada até parecer natural. Você acha que está fracassando, mas está apenas desfazendo o que nunca foi real. E essa é a verdadeira reprogramação: desaprender o fracasso para permitir o florescimento. Não se trata de positividade ingênua, trata-se de lucidez brutal, de olhar para si e dizer: eu fui treinado para me auto-sabotar, mas agora eu escolho treinar outra coisa. Treinar visão, treinar disciplina, treinar coragem e, acima de tudo, treinar o hábito de não desistir de si. Você não está atrasado, você só estava sob outro código. Agora você tem a chance de escrever o seu próprio, e talvez, só talvez, essa seja a parte da sua história que vale ser contada. Existe um lugar no caminho da transformação que ninguém conta. É um espaço estranho, silencioso, onde você não é mais quem costumava ser, mas ainda não sabe quem está se tornando. É como acordar dentro do próprio corpo e perceber que suas roupas não servem mais. Mas também não há novas no armário. Esse lugar se chama vazio. E é nele que quase todo mundo desiste, porque não há luz ali, não há plateia, não há resultado. Há apenas silêncio e uma sensação desconcertante de despertar antes da hora. Você tenta voltar a ser o antigo você, mas não consegue mais. Os velhos hábitos agora doem. Os velhos círculos agora cansam. Os velhos discursos soam como o eco de um personagem que você não acredita mais. Mas o novo você ainda é um borrão. Ainda não tem forma. Ainda não tem coragem para se revelar. Então, o que sobra é isso. Um meio do caminho sem mapa. E aqui está a verdade brutal. A reinvenção, na sua fase mais verdadeira, não é inspiradora. Ela é confusa. É perder o chão, o fôlego, o roteiro. É ver sua antiga persona ruir enquanto a nova ainda não aprendeu a andar.
Carl Jung descreveu isso como o momento da morte do ego. Não uma morte física, mas simbólica. Aquela hora em que a máscara que você usou por décadas começa a se despedaçar e o que está por trás dela ainda é só um esboço. Você sente falta de si mesmo. Sim, mas sente falta de um você que já não cabe. E ainda assim, prefere o desconforto familiar do passado do que o desconhecido absoluto do futuro. Esse é o paradoxo da reinvenção. Para florescer, você precisa aceitar morrer um pouco antes. Morrer para a imagem, para os planos antigos, para os elogios que alimentavam o ego, mas matavam a alma. E ninguém vai te aplaudir por isso, porque as pessoas não entendem o que você está passando. Você vai ouvir. Mas por que você mudou? Antes você parecia mais feliz. Você está estranho. Você não era assim, mas claro que não era. Você era conveniente, agradável, adaptado. Agora, você está se tornando real. E a realidade tem um preço: solidão. No começo, quase ninguém vai caminhar com você, porque você já não pertence ao antigo mundo, mas ainda não encontrou o novo. É o que a psicologia chama de fase liminar, e o que o espírito sente como abandono sagrado. Mas esse abandono é necessário, porque é nesse vazio que você vai ouvir pela primeira vez a sua própria voz, sem ruído, sem distrações, sem filtros. É nessa travessia que você aprende a fazer perguntas que doem. Quem sou eu sem as expectativas dos outros? O que me move quando não há plateia? O que ainda faz sentido quando tudo parece ter desmoronado? E talvez a resposta não venha de imediato. Talvez você precise se calar, ficar nu de certezas, deixar queimar o velho eu até virar cinza. A dor da reinvenção não é sinal de fraqueza, é prova de que você está indo fundo demais para voltar, e não há GPS nesse processo. Há apenas intuição, lágrimas e lampejos de verdade. Você vai se confundir, vai querer voltar atrás, vai fantasiar com a antiga vida que já não serve, como alguém que sente falta da cela porque tinha grade, mas também tinha teto. Mas não ceda, porque a dor que você sente agora não é destruição, é reconstrução. É o espaço sendo preparado para o novo que, por enquanto, ainda é invisível. Franz Kafka dizia: há esperança infinita, mas não para nós. E talvez ele estivesse certo. Ou talvez a esperança só exista depois que a identidade antiga finalmente for sepultada. Você precisa atravessar esse luto. Sim, luto. Porque reinventar-se é perder versões queridas de si mesmo. É se despedir de sonhos que já não fazem sentido. É aceitar que até os erros que te moldaram agora precisam ir. E no fim você não volta a ser quem era, nem se torna exatamente quem imaginava. Você se transforma em algo mais profundo, um ser que carrega cicatrizes, mas não carrega mais máscaras. E esse novo você, ele não precisa explicar, ele não precisa convencer, ele só precisa existir, com firmeza, com presença, com integridade. A dor da reinvenção é real, mas ela não te destrói. Ela só tira de você tudo o que era ilusão. E aí sim, você estará pronto para viver uma vida que finalmente é sua. Vivemos em uma era barulhenta. Tudo precisa aparecer. Cada vitória, cada movimento, cada conquista, registrada, compartilhada, curtida. Mas há um tipo de fogo que não faz alarde. Ele queima por dentro, lento, constante, implacável. É o fogo dos que chegaram tarde, mas chegaram preparados. Eles não explodiram na juventude, não foram promessas precoces, não brilharam nos holofotes da pressa, foram invisíveis por tempo demais. Foram subestimados, esquecidos, descartados, e justamente por isso se tornaram perigosos. Perigosos porque não correm por ego, caminham por convicção. Perigosos porque já fracassaram e voltaram, porque já foram ridicularizados e continuaram, porque já foram esquecidos e ainda assim não esqueceram de si mesmos. É isso que faz deles forças reais. Eles não construíram para serem vistos, construíram porque precisavam existir de forma íntegra. Napoleon Hill falava da persistência como uma das formas mais poderosas de fé aplicada. Não fé religiosa, mas fé em si. Fé no invisível. Fé no tempo do processo, não no tempo do algoritmo. O mundo atual idolatra o rápido, empreendedores de 20 anos, artistas que estouram no TikTok, fortunas feitas em 3 meses. Mas o rápido quase sempre é raso.
e o raso, cedo ou tarde, desmorona. Por isso, os que florescem tarde não apenas transformam, redefinem. Eles não seguem tendências, eles se tornam referência, porque já não estão tentando provar, estão tentando servir. E isso muda tudo. Colonel Sanders começou a KFC com 65 anos. Vera Wang desenhou seu primeiro vestido aos 40. Morgan Freeman só se tornou conhecido depois dos 50. Mas ninguém hoje ousa dizer que eles chegaram tarde, porque o que eles construíram, ficou. Essa é a marca dos que chegam depois. Eles não somem, eles criam algo que permanece. Porque quando a motivação não vem da vaidade, mas da verdade, o que você constrói não é uma carreira, é uma obra. E obras, diferente de performances, não precisam de plateia, elas existem por si. Elas impactam por gravidade, elas mudam o ar da sala quando você entra, mesmo sem dizer uma palavra. O mundo espera o barulho, mas o verdadeiro poder é o que chega calado. Carl Jung falava sobre o arquétipo do velho sábio, aquela figura que surge quando o ego já cansou de fingir e a alma está finalmente pronta para guiar. O velho sábio não grita, não pede espaço, não disputa atenção. Ele apenas é. E por ser, transforma. Você já viu isso. Gente que entra em uma sala e não precisa dizer nada. A postura fala, a serenidade fala, o olhar fala. Eles não são notados, são sentidos. Isso só é possível porque o fogo que os move não precisa ser validado. Ele é interno, ele é estável, ele é antigo. E aqui está a verdade mais dolorosa. Você só alcança esse tipo de fogo depois de perder tudo que te fazia barulho. A pressa, a ilusão, a necessidade de agradar, o desespero por ser notado. Tudo isso precisa morrer. E quando morre, sobra só você. Cru, nu, real. É nesse ponto que você para de buscar palcos e começas a construir pilares. Você começa a preferir a solidez à fama, a profundidade ao alcance, o impacto ao engajamento. Você se torna alguém que, mesmo chegando tarde, define o que vem depois. Porque o mundo está cansado de brilho falso, de verdades instantâneas, de sucesso plástico. O mundo está faminto por substância, por coerência, por presença. E quem é que pode oferecer isso? Não é o jovem que corre, é o maduro que permanece. É aquele que já foi quebrado e reconstruiu-se com cimento próprio, que não busca ser celebrado, busca ser coerente. Você pode estar chegando tarde, sim, mas está chegando com algo que os outros ainda não têm: espessura. Você aprendeu o que é perder, o que é se perder, o que é fracassar sem plateia, e ainda assim decidiu continuar. Isso te torna intocável, porque o mundo pode até rir da sua demora, mas não poderá rir da sua permanência. Você não está competindo, você está construindo, e quem constrói com propósito não teme a ausência de aplausos, porque sabe que a hora da colheita é sempre mais silenciosa que a da semeadura, mas é também muito, muito mais poderosa. Então, se você sente que chegou tarde, que bom, porque agora você não precisa mais provar nada. Só precisa acender esse fogo que nunca te deixou e deixar que ele, calado, queime o que precisa ser queimado e ilumine o que precisa nascer. Então, e se você nunca esteve atrasado, e se o tempo que você passou se odiando, comparando, duvidando, foi na verdade o tempo exato em que você estava sendo preparado, não preparado para impressionar, mas para impactar, não para correr mais rápido, mas para caminhar com mais sentido. O que este vídeo tentou te mostrar não foi um novo roteiro de sucesso, foi um convite para queimar o antigo. O sucesso, como você imaginava, talvez nunca tenha existido. Talvez ele fosse só a ilusão vendida por uma cultura que confunde velocidade com sabedoria, exposição com verdade, juventude com valor. Você não precisa mais obedecer a esse script, não precisa mais correr por medo de estar atrás. Você não está atrás, você está abaixo, enraizando. Você está dentro, integrando. Você está além, refazendo. E essa é a beleza sombria da sua história. Ela não precisa mais acontecer para os outros verem. Ela precisa acontecer para você sentir. Porque existe um tipo de sucesso que ninguém aplaude, mas que sustenta tudo. É o sucesso de olhar no espelho e finalmente reconhecer quem está ali, sem fantasias, sem pressa, sem vergonha. Então eu te deixo com essa pergunta.
Você ainda vai medir sua vida pelos olhos dos outros? Ou finalmente vai viver algo que não precisa mais de plateia para existir? Eu precisei escrever esse roteiro como quem escreve uma carta para si mesmo, porque, para ser honesto com você, eu também já me senti fora do tempo. Também já olhei para o lado e pensei, talvez eu tenha perdido o momento. E houve dias em que isso me pesou mais do que eu gostaria de admitir. Lembro de uma madrugada específica. Chovia. Eu estava sentado no chão da cozinha, com uma xícara fria nas mãos e aquela sensação de que a vida inteira tinha passado correndo na minha frente, como um trem que não espera ninguém. Naquele silêncio sufocante, me veio um pensamento que eu nunca mais esqueci. E se eu não estiver atrasado? E se tudo isso for o início e não o fim? Esse pensamento foi como uma fresta de luz num porão sem janelas. E foi ali, naquele instante aparentemente banal, que algo começou a mudar. Devagar, sem alarde, mas começou. Eu escrevo esses roteiros para mim, mas também para você, que talvez também esteja vivendo esse mesmo silêncio agora, essa mesma dúvida quieta que ninguém vê. Se você assistiu até aqui, se ficou comigo até o fim, obrigado, de verdade. Não por me ouvir, mas por se permitir sentir, porque não é fácil tocar essas partes, mas são essas partes que, quando acolhidas, transformam tudo.